é 30 de setembro de 2002. O Frenchman Cooley, em Washington. Esse cara, que uma vez ficou acima de 28 mil pés, sem oxigênio suplementar, passa magnésio nas mãos em um penhasco a 40 minutos de casa. Isso não é o Everest, isso não é o Ártico, isso é uma escalada recreativa numa tarde de terça-feira, mas em menos de 2 segundos, em um penhasco mal mais alto que um prédio de 6 andares, tudo o que montanhas, tempestades e até mesmo um urso polar nunca conseguiram fazer com ele está prestes a acontecer de qualquer jeito. Este é Goran Krop. E estes são os últimos minutos aterrorizantes deste lendário sueco maluco. Bem-vindo ao limite extremo, onde os riscos são altos, mas ninguém é apenas uma manchete. Em outubro de 1995, Goran convocou uma coletiva de imprensa e disse algo tão insano que até faria os engenheiros do programa Apollo estremecerem. Ele iria pedalar de bicicleta da Suécia até o Monte Everest por terra, escalar sem oxigênio suplementar e depois voltar para casa do mesmo jeito. Para mim e para você isso parece loucura. Para Goran, foi simplesmente 25 anos se recusando a deixar seu destino nas mãos de outra pessoa. Lars Olaf Goran Krop passou a vida inteira se transformando em um homem que nada poderia pegar de surpresa. Quando ele tinha cerca de 6 anos, seu pai o levou até Gullberg, a montanha mais alta da Escandinávia. Enquanto muitos pais levam a mochila nessas viagens, o pai de Goran fez com que ele mesmo carregasse a dele. Ali mesmo, antes mesmo de saber ler direito, ele aprendeu que ninguém viria carregar o peso dele por ele. Pelo que se sabe, desde então, ele nunca mais pediu isso a ninguém. Então, quando as pessoas que realmente conheciam Goran ouviram falar desse plano, bem, eles sabiam que era o mesmo padrão que Goran sempre teve, que era encontrar todas as variáveis que poderiam matá-lo e eliminá-las até que nada fosse deixado ao acaso, o que torna o que aconteceu 7 anos depois, em um penhasco de basalto em Washington, tão inacreditável, mas já vamos falar disso. Em 16 de outubro de 1995, Goran Krop saiu pedalando de Estocolmo com um reboque carregado com 108 quilos de cordas, barraca, fogareiro, picaretas de gelo, botas, tudo o que uma expedição completa ao Everest precisa, puxando atrás dele uma bicicleta Crescent feita sob medida. E então, ele percorreu 13 mil quilômetros pela Alemanha, Hungria, Romênia e Turquia no inverno. Ele passou pelo Irã, Paquistão, Índia, sozinho por 4 meses, por lugares onde motoristas o tiravam da estrada e crianças jogavam pedras, e os guardas de fronteira não conseguiam entender o que estavam vendo. Quando algo quebrava, ele consertava. Quando adoecia, se recuperava na barraca e seguia em frente. Consegue imaginar a dedicação à autossuficiência que isso exigiu? 4 meses e 6 dias depois de sair de casa na Suécia, Goran Krop chegou ao Nepal no final de fevereiro de 1996. Ele descansou e então pedalou até Eri, uma pequena cidade montanhosa pouco antes do Everest, onde a estrada finalmente terminou em meados de março. Depois, ele prendeu cerca de 64 quilos nas costas e começou a caminhar o restante do caminho até o acampamento base do Everest. Ele levou semanas caminhando só para chegar ao acampamento base em abril de 1996. E até esse ponto, tudo tinha corrido quase perfeitamente. Você provavelmente pensaria que a parte mais difícil já tinha passado, mas não. Porque aparecer no Everest era só o começo. Ele não podia simplesmente subir até o topo, porque levar o corpo dele tão alto, sem prepará-lo, literalmente esmagaria seus pulmões. Então Goran passou as próximas 2 semanas subindo lentamente milhares de pés e descendo de novo e de novo, até que seu corpo se adaptasse à montanha. Finalmente, no início de maio de 1996, depois de meses se castigando, Goran partiu para o cume. Cada vez mais alto ele subiu, passando pelos acampamentos nesta montanha e entrando na zona da morte, onde o corpo humano está morrendo lentamente, não importa o quão forte você seja. E à 1h30 da tarde, do dia 3 de maio de 1996, Goran estava no cume sul, em algum lugar acima de 8.500 metros, escalando sozinho e sem oxigênio suplementar. O cume finalmente estava à vista, cerca de 60 metros acima dele, naquele dia, na verdade. A história estava prestes a ser feita. Goran calculou quanto tempo a descida levaria
se continuasse subindo e percebeu um grande problema. Ele poderia até chegar ao cume, claro, mas não teria muita luz do dia ou força sobrando para descer. Agora, se não é a sua primeira vez assistindo aos nossos vídeos, você sabe que muitos escaladores ignoram esse horário de retorno. E eles nem sequer pedalaram de casa até o Everest. Então ele teve que tomar uma decisão enorme. E eu quero que você realmente se coloque no lugar dele por um segundo. Você passou meses para chegar aqui. Você atravessou 2 continentes. Todos em casa aguardam saber se você conseguiu. Você pode literalmente ver o ponto mais alto da Terra. O que você faria? Goran Krop, a 60 metros do que ele havia pedalado pelo planeta para alcançar, deu meia volta e voltou ao acampamento base. A disciplina necessária para fazer isso é quase inacreditável. Mas quando jovem, Goran pulou de aviões para o exército sueco. E se você sabe algo sobre paraquedistas, sabe que o trabalho ensina a confiar no sistema porque cada regra de segurança é escrita com sangue. Talvez essa mentalidade tenha se enraizado em Goran. Eu não sei. O que eu sei é que Goran seguiu um cálculo que quase nenhum outro alpinista seguiria. Até mesmo Rob Hall, um dos guias mais respeitados da montanha naquela temporada, disse que a decisão de Goran foi incrivelmente acertada, muito mais impressionante do que realmente escalar. E uma semana depois, a montanha provou por que obedecer ao seu horário de retorno foi a escolha certa. Em 10 de maio, uma forte tempestade atingiu a parte alta da montanha. Dezenas de alpinistas de expedições comerciais ficaram presos no alto da zona da morte. Bem, quando muitos deles estavam descendo horas depois do horário planejado para retornar. Quando o céu clareou, 8 pessoas estavam mortas. Um desses 2 guias era Rob Hall. Sim, o mesmo Rob Hall que havia elogiado Goran por ter voltado. Ele morreu no alto da montanha, horas após seu horário de retorno, quebrando justamente a regra que ele havia elogiado Goran por cumprir. Goran já estava de volta ao acampamento base quando a tempestade começou. Ele poderia ter ficado lá, e ninguém o culparia se ele tivesse feito isso. Em vez disso, ele se virou e voltou diretamente para a mesma zona da morte da qual tinha acabado de escapar, levando suprimentos aos alpinistas ainda presos acima dele. E então, em 23 de maio dias após aquele desastre, Goran Krop voltou sozinho, sem oxigênio ou sherpas. E desta vez, ele ficou sozinho no topo do Monte Everest, levando a si mesmo e tudo o que possuía, desde a porta de casa na Suécia até lá. Então ele desceu, descansou, voltou para a bicicleta e pedalou de volta para casa. A imprensa sueca já tinha um nome para ele pelo que fez, e esse nome o acompanhou pelo resto da vida. Eles o chamavam de Sueco Louco. E embora seja um apelido marcante, eles erraram completamente, porque pessoas loucas arriscam a própria vida e Goran passou a vida tentando não fazer isso. Mas o nome pegou porque, de uma hora para outra, Goran se tornou um dos aventureiros mais famosos da Europa. Ele lançou livros e fez palestras sobre sua viagem. Existem imagens de TV da época mostrando Goran sorrindo em entrevistas. É fácil entender por que gostavam dele. Ele contava como quase morreu na montanha mais alta do mundo, como outros contam, uma pescaria desastrosa. Por fora, parecia que ele já tinha realizado o suficiente para uma vida inteira, mas Goran nunca teve interesse em parar. Se quiser saber quem ele era de verdade, veja o que ele fez quando voltou ao Everest em 1999. Porque além de escalar, ele e seu parceiro de expedição passaram o tempo na montanha recolhendo lixo, retirando do Everest 25 cilindros de oxigênio descartados. Cilindros de outras pessoas, aliás. Renata Krumbiska foi sua parceira na escalada. Boa alpinista, chegou ao topo do Everest e era a mulher com quem Goran queria passar a vida. No topo do Everest, com a mulher que amava, Goran havia alcançado o auge absoluto de sua vida, tanto literalmente quanto emocionalmente. Por fora, sua vida estava exatamente onde ele queria. Mas Goran não era do tipo que simplesmente se acomodava. No ano seguinte, ele estava deitado em uma barraca no congelado Oceano Ártico, atento a qualquer sinal de urso. Ele e outro sueco, Ola Shinarmo, estavam tentando esquiar até o Polo Norte, sem apoio, puxando tudo atrás deles entre nós. E lá no gelo, um urso polar os encontrou e começou a segui-los. Em um lugar assim,
sem posto de guarda, florestal ou helicóptero, a 20 minutos. Os dois só tinham um rifle para deter um animal criado para matar. O urso continuou se aproximando. Goran atirou nele em legítima defesa para seguir em frente. Mas depois de alguns dias, o polegar de Goran sofreu um congelamento grave. Um polegar com um congelamento no quarto dia é um alerta. Ele deu ouvidos a esse alerta. Desta vez, em casa, ninguém o esperava para celebrar sua decisão. Em casa, o que o esperava eram as manchetes dos jornais. Um famoso escritor sueco viu as notícias sobre o urso e publicamente chamou Göran de criminoso, um caçador ilegal. Göran o levou ao tribunal por causa disso, e Göran perdeu. O aventureiro mais famoso da Suécia sentou-se em um tribunal de seu próprio país e ouviu que o homem que o chamou de criminoso não teria consequências. E Göran rompeu com a Suécia em algum nível depois disso. Em 2 anos, ele e Renata haviam colocado suas vidas em caixas e se mudado justamente para os subúrbios de Seattle, Washington. E lá, em um novo país, com a mulher que amava, Göran começou a se preparar para o que acreditava ser a maior expedição de sua vida. Mesmo morando na América, ele queria recriar a fórmula que o tornou uma lenda. Ele planejava voltar às suas raízes, velejar da Suécia até a Antártida, esquiar até o Polo Sul e retornar, depois velejar para casa. Havia apenas um problema. Ele não sabia velejar, mas agora você provavelmente já percebeu que ele era um aventureiro metódico e autossuficiente. Então Göran começou a aprender. Durante a semana, um dos maiores montanhistas de expedição do mundo podia ser encontrado no Puget Sound, em Washington, fazendo aulas de vela. Nos fins de semana, ele escalava. A escalada era um hobby, por assim dizer, um jeito de se exercitar e relaxar. O lugar favorito dele era um lugar chamado Frenchman Coulee, cerca de 2 horas e 30 a leste de Seattle. Washington é um cânion de rocha vulcânica escura, empilhada lado a lado, como tubos de órgão, onde escaladores locais vão num sábado livre por ser ensolarado, próximo e tranquilo. Mas a escalada em rocha aqui não era o montanhismo que tornou o Göran famoso, nem chega a ser o mesmo esporte de subir até o cume de uma montanha. O montanhismo que fez de Göran uma lenda é uma disputa de resistência contra o clima, altitude e tempo. Seus perigos, tempestades perigosas, avalanches, ar rarefeito, e você sobrevive a eles com planejamento, preparo físico, paciência e sabendo a hora de recuar. Na escalada em rocha, o perigo está nos detalhes, medidos em polegadas. A cada poucos pés, o escalador precisa parar, pegar uma pequena peça na cadeirinha e colocá-la na fenda da rocha. E se cada peça é boa ou inútil em caso de queda, depende de um julgamento feito pelo tato, adquirido com anos de repetição, um conhecimento que preparo físico algum pode fornecer. Em 30 de setembro de 2002, enquanto dirigia para o leste de Seattle, em direção aos desertos de Washington, correr riscos bobos era a última coisa em sua mente. Era segunda-feira. O tempo estava quente e claro. Göran estava com Ardan Erus, um alpinista turco, com grandes sonhos próprios e um dos amigos mais próximos que Göran tinha em sua nova vida americana. Mudar-se para a América tinha dado a Göran um ritmo tranquilo, e esse dia deveria ser apenas mais uma parte disso. Os dois amigos praticamente tinham o cânion só para eles, e passaram a manhã aquecendo nas rotas mais fáceis da parede. Essas escaladas já eram modernas, com ancoragens metálicas permanentes parafusadas na rocha. Então tudo o que o escalador precisava fazer era prender sua corda enquanto continuava subindo. Rápido, seguro e rotineiro. Era o equivalente, na escalada, a nadar voltas na piscina. E a manhã foi tão boa que em algum momento no início da tarde, Göran decidiu aumentar o desafio. Ele observou a rota Ergitar. Era uma fenda de 20 metros, dividida entre 2 enormes pilares de rocha basáltica. Mas diferente das escaladas da manhã, não havia parafusos de segurança fixos permanentemente na parede. Na Ergitar, é preciso criar sua própria rede de segurança ao subir. Os escaladores levam equipamentos de proteção, de metal, feitos para se encaixar em fendas de vários formatos e tamanhos. Enquanto sobem, eles encaixam os equipamentos nas fendas com as mãos para fixar as cordas. Escalar assim é muito técnico. Foi mais difícil que tudo que Göran já havia feito nesse estilo, mas estava bem no limite
do que ele achava que conseguiria fazer. Então ele prendeu sua proteção no arnês, amarrou-se na corda, conferiu os nós e contou a Aradin o que estava pensando em fazer. Aradin disse para ele ir em frente. Ele ficaria na base, segurando a corda para pará-lo caso caísse, e Goran começou a subir. E nos primeiros 15 metros, ele escalou lindamente, mãos e pés, encontrando a fenda, subindo firmemente pela parede. A cada poucos metros, ele parava, enfiava uma daquelas cunhas de metal na rocha, prendia sua corda na fita rígida e continuava subindo. Lá embaixo, Ardin soltava a corda, observando seu amigo ficar menor contra o céu azul. Perto do topo, a cerca de 17 metros de altura, estava o trecho mais difícil de toda a rota. O Taco sutil o Chaco. Goran parou logo abaixo dele. Ele pegou uma grande cunha de metal do cinto e a encaixou fundo na fenda, exatamente onde queria, antes de enfrentar os movimentos difíceis à frente. Ardin olhou para cima e o viu lá, perto do topo, o equipamento de segurança bem posicionado logo abaixo do seu pé, com apenas alguns metros de escalada difícil separando Goran Krop de mais uma tarde rotineira. Ayrton olhou rapidamente para os próprios pés para ajustar sua posição. Então ele ouviu um barulho acima dele. E o que ele viu lá em cima era inacreditável. Goran, que já escalou montanhas 1000 vezes mais altas que esta rocha, não escorregava nem estava pendurado na corda. Ele estava caindo. O instinto assumiu o controle. Ayrton se preparou porque, quando um escalador cai, a pessoa segurando a corda no chão está prestes a receber a força da queda. E tenho certeza de que, se você não pratica escalada, essa queda parece uma emergência assustadora. Mas nesse esporte, cair é tão comum que os escaladores, na verdade, já esperam por isso. Um único escalador, testando seus limites, pode levar uma dúzia de quedas inofensivas na corda em uma tarde. O que deveria acontecer em seguida é que a corda se estica até o último equipamento colocado, a peça de metal segura, e o escalador cai alguns pés. Talvez ele xingue e sacuda os braços, mas é basicamente isso. Então Arden se firmou para o puxão da corda, esperando por isso, mas aquele puxão forte e repentino nunca veio. Em vez disso, ele ouviu um estalo metálico violento ecoar pelo cânion. E em vez de ficar esticada, a corda deslizou pelas mãos dele como uma linha solta, como se o homem acima não pesasse nada. E naquele momento, antes que Arden pudesse sequer piscar ou dizer qualquer coisa, outro estalo metálico agudo ecoou pelas paredes do cânion. E outro. Em vez de parar Goran de cair, cada peça de proteção se soltou em sequência, fazendo com que a próxima absorvesse ainda mais força. Em menos de um segundo, Goran caiu de 18 metros como se estivesse sustentado apenas pelo ar e se chocou contra a laje de pedra na base da escalada onde Arden estava. E então o cânion ficou em silêncio. Arden o alcançou em segundos. Mas o capacete de Goran quebrou e saiu na queda, e o impacto da rocha dura em um corpo humano após uma queda de 18 metros é realmente brutal. Ayrton começou a fazer RCP e não parou por muito tempo. Mas ele entendeu, de certa forma, que era o fim. Seu amigo morreu no instante em que bateu na laje. O aventureiro mais preparado do planeta se foi em uma escalada de 20 metros assim de repente. E a pergunta que Ayrton ficou se fazendo foi repetida em todo o mundo da escalada, em poucos dias. Como? Para responder, os investigadores precisaram trabalhar de trás para frente, a partir do equipamento pendurado na parede, do equipamento na corda e as peças que eles encontraram espalhadas no chão. Primeiro, eles observaram a cunha de metal superior que foi arrancada da rocha. Na escalada, esse equipamento é chamado de cam. Você aperta o gatilho, as abas de metal se dobram e, quando você solta dentro de uma fenda, elas se abrem. Funciona como uma armadilha chinesa para dedos. Quanto mais você puxa, mais ele pressiona contra a rocha. Usado corretamente, pode segurar uma pessoa caindo milhares de vezes sem falhar. O problema é que a rocha lá em Ergitar é lisa. A fenda se alarga e se estreita sutilmente à medida que sobe. Um ponto que agarra como um torno pode estar a apenas 7 centímetros de outro que escorrega como sabonete molhado. E distinguir esses pontos apenas com a ponta dos dedos é justamente o tipo de habilidade de chaveiro que Goran nunca teve anos para desenvolver. Mas a razão de ele ter se soltado
pode ter sido ainda mais traiçoeira que uma substituição mal feita, porque ninguém realmente precisa cometer um erro para que um cam falhe. Você já deve ter visto uma máquina de lavar pesada se mover sozinha pelo chão da lavanderia. Ninguém empurrou, foi a vibração que fez isso. Um pequeno tremor de cada vez. Um equipamento de proteção pode cumprir a mesma função em uma fenda na rocha. Se a corda balançar bastante enquanto o escalador se move, pode se deslocar e vibrar subindo ou descendo uma encosta. Escaladores chamam isso de andar. Um cam pode se mover sozinho de uma colocação perfeita, bem presa, para uma posição lisa e inútil, e o escalador acima nunca sente nada. Então, seja por uma má colocação ou simplesmente por vibrações aleatórias quando Goran caiu, a peça do cam, que o segurava a 15 metros, simplesmente saiu. Mas a história deveria acabar aqui, apenas com um ego ferido e um susto. Porque os escaladores não sobem uma via como essa usando apenas um cam, não. Eles montam uma corrente dessas peças, espaçadas a cada cerca de 1 metro pela fenda, cada uma presa na corda, enquanto eles escalam. Assim, se qualquer peça falhar, há outra logo abaixo para segurar a queda. Goran tinha um segundo cam, pouco mais de 1 metro abaixo do que saiu, colocado exatamente onde ele deixou. E aquele equipamento aguentou. Ele fez tudo o que deveria fazer. Ele não se moveu. Não andou, não saiu nem 1 centímetro daquela fenda. Mas entre aquele cam e a corda de Goran, havia uma pequena fita de equipamento de escalada. E aquela pequena peça de equipamento mudou tudo. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? Veja, o elo que conecta a cunha à corda é um simples clipe de metal chamado mosquetão. E o mosquetão é um dos equipamentos mais confiáveis de todo o esporte, e por um motivo muito bom. Porque um mosquetão fechado é projetado para aguentar cerca de 2.300 quilos. Daria até para pendurar um carro pequeno ali. Os escaladores prendem eles, esquecem deles, confiam neles, sem pensar 2 vezes durante toda a vida. Mas essa confiança depende de uma coisa. Vou explicar caso nunca tenha segurado um. Um mosquetão é basicamente um anel em forma de D feito de alumínio. Um dos lados do D é uma barra grossa e sólida de metal chamada de dorso. O outro lado possui um gatilho metálico com mola, que você empurra com um polegar para passar a corda. Quando você solta, esse gatilho se fecha violentamente, encaixando em uma pequena ranhura no topo para completar o círculo. E enquanto esse círculo estiver perfeitamente fechado, aquele pequeno mosquetão de alumínio é quase indestrutível. Quando um escalador cai, a energia cinética é transmitida diretamente pela lateral metálica sólida do mosquetão e nada acontece. Toda essa força depende totalmente daquele pequeno gatilho com mola, que acabei de mostrar completamente fechado no exato milésimo de segundo em que a carga chega. Se esse gatilho ficar preso aberto, mesmo que por uma fração de polegada, ou se o mosquetão se torcer violentamente de lado, de modo que a corda puxe sobre o gatilho, que é a parte fraca, em vez da lateral rígida, a física muda instantaneamente. Pense nisso como uma lata de refrigerante. Se você colocar uma lata vazia em pé sobre uma mesa, de cima para baixo, ela é surpreendentemente forte. Você pode até subir nela, que ela suporta seu peso. Mas se você virar a mesma lata de lado, até uma criança consegue amassá-la totalmente. Quando a energia cinética da queda atingiu a cunha secundária, o mosquetão que a ligava à corda não conseguiu segurá-lo. Ele se despedaçou completamente. Quando os investigadores pegaram o mosquetão quebrado e o analisaram no microscópio, verificando se o metal estava danificado, rachado ou se talvez fosse de um lote fraco. O metal estava perfeito, perfeito demais, sem amassados ou arranhões. Isso só significa uma coisa. Esse gatilho estava aberto quando ele caiu. Como o gatilho foi forçado a abrir? Os especialistas reduziram para 2 possibilidades, e ambas levavam a um pequeno detalhe. A forma como o clipe estava preso à rocha. A primeira opção era que a rocha empurrou o clipe para abrir, porque, ao invés de usar uma fita longa e flexível que deixa o clipe pendurado, Goran usou uma conexão curta e rígida. E como era tão rígido, o clipe foi puxado com força contra a parede de rocha irregular. Se o clipe fosse pressionado contra a borda da fenda, a rocha poderia forçar o pequeno gatilho a abrir. É exatamente como enfiar um tijolo na frente de uma porta. Então, quando o peso da queda dele atingiu, a porta, fisicamente, não conseguiu se fechar porque a pedra estava no caminho. A segunda opção
era que o mosquetão ficou torcido de lado. E como aquela conexão era tão rígida, quando a corda ficou esticada na queda, puxou o mosquetão com força para o lado. Então, em vez do peso puxar para baixo, a parte mais resistente do metal, ele puxou de um ângulo estranho. Ao puxar um mosquetão de um ângulo estranho, o metal flexiona o suficiente para que aquele pequeno gatilho se abra completamente sozinha. Os especialistas não conseguiram comprovar qual das duas ocorreu, mas ambas as teorias indicam o mesmo peça curta e rígida do equipamento. Esse detalhe gerou grande debate no mundo da escalada. O equipamento falhou com Goran ou foi ele quem falhou com o equipamento? Alguns escaladores afirmam que o mosquetão é o culpado. Se um equipamento de segurança pode abrir só de encostar na parede, é um projeto ruim, ponto final. O que realmente me parte o coração nessa história é isso. Conexões curtas e rígidas que Goran usou eram ideais para as escaladas fáceis da manhã, onde os parafusos de segurança eram fixados em uma parede plana e previsível, mas em uma fenda irregular de rocha natural, você precisa que seu equipamento fique solto para não enroscar na pedra. Escaladores dizem que alguém que pedalou o Everest não deveria errar ao usar fita rígida em penhasco irregular. Aos olhos deles, Goran não teve apenas azar, ele ativamente construiu sua própria armadilha mortal. O equipamento, que antes funcionava bem, passou a ser o equipamento errado, justamente na escalada mais importante. E essa pequena diferença custou a vida de Goran Kropp. Algum tempo depois do acidente, Eridan Arush voltou de carro para Frenchman Coulee. Ele trouxe os pais de Goran, que voaram da Suécia para ver onde o filho morreu. E na base de Ergitar, naquela rocha escura, Eridan deixou um memorial com 3 palavras. Era o que Goran dizia, com os 2 polegares para cima, toda vez que a preparação dava certo. Kropp no topo. Gordon Kropp passou toda a sua vida provando que a preparação podia superar quase tudo, mas nenhuma quantidade de preparação pode te proteger dos riscos que você ainda não entende. Esse alpinista acreditava nisso. Ele conquistou a montanha mais alta do mundo e se sentiu bobo com o quão fácil foi. Numa tarde ensolarada nos Alpes, ele cometeu um simples erro enquanto escalava. Isso é o que aconteceu em seguida.